Como se livrar de raposas, impedindo a passagem das raposas. Deixe o seu terreno menos atraente para elas. Proteger-se contra raposas é um jogo de probabilidades. Cada técnica nova que você experimentar vai reduzir as chances de visitinhas indesejadas. Mas não existe nenhuma solução mágica que funcione para todos os bichos. Caso você limpe e organize o seu terreno com frequência, as raposas vão se sentir menos inclinadas a invadi-lo. Para dar os primeiros passos na resolução do problema, limpe a composteira e recolha restos de comida. Cubra todas as fontes de água à noite para que elas não sirvam de bebedouro. Pare de usar fertilizantes à base de sangue, osso ou peixe. Cate os excessos de frutas e legumes em vez de deixá-los caídos na horta. Guarde sapatos e outros objetos pequenos dentro de casa para que as raposas não se sintam tentadas a usá-los como brinquedos. Bloqueie as vias de acesso a lugares fechados que possam servir de toca. Antes, porém, confira se não há nenhum animal lá dentro. Prender bichos para deixá-los morrer pode ser ilegal, além de atrair outros tipos de praga. Escolha um repelente. A maioria dos repelentes comerciais funciona à base de odores que confundem as raposas, evitando que elas marquem território no seu terreno. Caso não encontre um produto específico para raposas, opte por um voltado para cachorros. É possível que você tenha que experimentar diversos produtos até encontrar um que funcione. Leia atentamente os ingredientes do produto para ter certeza de que o segundo repelente é diferente do primeiro. Alúmen de amônio. Repelente à base de odores. Metilnônio-cetona. Repelente com outro cheiro. Capsicum. Spray de pimenta. Gosto super apimentado. Não costuma ser tão eficaz, já que precisa ser ingerido. Aplique estrategicamente o repelente. O repelente não vai espantar as raposas se você o colocar perto do galinheiro ou da horta. O ideal é borrífalo nos lugares abaixo, ou espalha-lo misturado com areia e serragem. Aplique o produto diretamente sobre as fezes do animal, sem removê-las. As raposas costumam deixar rastros de fezes para marcar território e podem voltar para o mesmo lugar se ele for limpo. Caso as crianças costumem brincar no terreno, aplique um desinfetante de fezes de raposa para protegê-las contra doenças. Aplique o produto no solo, sobre um pouco de comida, adubo ou cadáveres de animais enterrados. Aplique o produto em possíveis passagens para dentro do seu terreno ou na parte de cima de muros e cercas. Coloque comidas com gosto ruim para as raposas. É mais difícil que elas se sintam tentadas a fazer uma visitinha se comerem alguma coisa estranha na sua casa. Deixe restos de comida cobertos com molho de pimenta ou agentes amargantes do lado de fora. Espalhe um pouco de urina masculina ao redor do terreno. Você pode usar tanto urina humana quanto de um animal predador. Nesse caso, faça uma visita a uma loja de jardinagem. Essa técnica costuma ser usada para espantar presas e não predadores. Mas existem alguns casos de sucesso com raposas, assim como qualquer outro agente protetor. O resultado varia de animal para animal e vai depender do quão atraente é o seu terreno. Arrume um animal de guarda. Quem cria animais costuma ter cachorros ou galinhas d'Angola para afugentar predadores.
desde que você não se importe com o barulho. Bichos desse tipo são ótimos para botar as raposas para correr. Experimente alguns produtos que possam assustar as raposas. Existem diversos produtos no mercado voltados para fazendeiros com problemas desse tipo. A maior parte deles não foi tão bem testada assim e é alvo de críticas bem variadas. Talvez seja uma boa ideia usar um produto que tenha funcionado para um vizinho. Aqui vão alguns exemplos. Dispositivos que esguicham a água quando os animais se aproximam. Aparelhos ultrassônicos que emitem um som agudo. Dispositivos que emitem luz sobre as raposas. Construindo uma cerca. Use uma rede metálica estreita para fazer os 600 centímetros inferiores da cerca e a parte subterrânea. Use malha de aço ou uma rede de arame soldado de 1,25 cm x 1,25 cm. Ao contrário da tela para galinheiro comum, as raposas não conseguem roer as redes de aço ou arame com facilidade. Para ficar ainda mais protegido, faça a grade em 2 camadas. Enterre uma cerca em formato de L para que as raposas não passem por baixo da terra. As raposas são ótimas em cavar. Enterre uma barreira de arame a pelo menos 20 centímetros de profundidade. Ou a até 30 centímetros se o solo for arenoso ou muito solto. Torça a rede em um ângulo de 90 e vire a 20 centímetros para fora para que a raposa não consiga dar a volta nela depois de cavar. Coloque alguns tijolos ou pedras na camada horizontal para fazer peso antes de enterrá-la. Assim, as raposas vão ter ainda mais dificuldade para cavar. Impeça as raposas de pular e escalar muros e cercas. Uma raposa grande consegue pular e escalar alturas impressionantes. Uma cerquinha comum deve ter pelo menos 2 metros de altura para manter os animais à distância. Porém, se você dobrar o topo da cerca para fora, pode ser que 1,5 metro já seja suficiente. Tente dobrar a cerca em um ângulo de 45, deixando 50 centímetros da grade para fora. Instale uma cerca elétrica. Essa é uma das formas mais eficazes de manter as raposas à distância. Os animais costumam examinar a cerca antes de tentar escalá-la ou pulá-la. A dor causada pelo choque elétrico vai desmotivá-las de tentar entrar no seu terreno. Para obter o melhor resultado possível, use 3 arames. Um na altura da cabeça da raposa, um acima dela e um na altura do corpo. Você também vai precisar de um eletrificador capaz de produzir uma corrente de 5.000 a 7.000 volts. A cerca vai impedir a passagem das raposas que pulam. Logo, você não precisa se preocupar em construí-la muito alta. Caso haja porcos-espinho vivendo na sua região, construa a cerca a 15 centímetros do chão para evitar mortes acidentais. As cercas não costumam causar problemas para outros mamíferos de pequeno porte. Não é recomendada a instalação de cercas elétricas em locais com crianças pequenas. A raposa deve fazer a conexão entre a cerca elétrica e o chão para ser eletrocutada. Caso a cerca não encoste no chão, insira um fio terra a 2,5 centímetros de distância dos arames medianos e superiores. Você também pode usar uma rede eletrificada, protegendo os celeiros e galinheiros. Proteja o chão. As raposas são ótimas em cavar, abrir buracos e se espremer por espacinhos pequenos.
Para proteger os seus animais, opte por um dos pisos abaixo. Piso de madeira. Use uma madeira grossa e forre o piso com uma camada de malha de aço. Piso de terra batida. Enfe uma rede de arame de 1,25 cm ou menos, ou de malha de aço em até 30 cm no chão ao redor do perímetro. Estenda a rede horizontalmente, entre 20 cm e 30 cm para fora, para que as raposas não consigam cavar por baixo dela. Cubra as telas para galinheiro e os buracos com malha de aço. As raposas não têm nenhuma dificuldade para roer telas para galinheiro. Para manter as galinhas seguras, proteja a tela com uma malha de aço galvanizado ou com uma rede com furinhos de, no máximo, 1,25 cm. Examine o chão e as paredes frequentemente e cubra os buracos que encontrar. Feche os furos com grampos de construção. Até mesmo os menores buraquinhos podem ser alargados ou servir de porta de entrada para uma raposinha pequena. Cubra, também, todos os pontos fracos da construção, como as beiradas das tábuas soltas. Instale diversos trincos. No geral, as raposas não têm problema nenhum em abrir fechos mais simples. Logo, opte por usar trincos com ferrolho. Instale 2 ou mais deles para proteger bem os animais caso algum trinco quebre ou acabe sendo deixado aberto. Coloque as aves em um poleiro alto. Para proteger bem as aves, coloque um poleiro bem no alto do galinheiro para que elas possam fugir para lá em situações de perigo. Isso não vai afugentar as raposas, mas pode lhe dar um pouco mais de tempo para chegar ao galinheiro e ver o que está acontecendo. Espantando as raposas da toca. Espere até os filhotes amadurecerem. Caso uma raposa tenha montado um ninho no seu quintal, espere os filhotes crescerem o bastante para andar longas distâncias. 9 semanas após o nascimento, as raposinhas já vão estar fortes o suficiente. É nessa etapa da vida que elas começam a caçar junto com os pais. Isso costuma acontecer no fim da primavera ou no começo do verão. Os filhotes vão começar a sair da toca após 4 ou 5 semanas de vida. Espere mais um mês antes de espantar de vez as raposas. Bloqueie as entradas das tocas com repelente. A maioria das tocas costuma ficar em lugares fechados, como o forro da casa ou caverninhas de pedra. Molhe um pano ou um monte de palha com repelente comercial para raposas e coloque na entrada da toca. Faça uma pilha grandinha, mas tome cuidado para não bloquear a passagem da raposa. Troque o repelente diariamente. Caso haja raposas vivendo na toca, elas vão afastar o repelente com uma certa frequência. Lembre-se de dar uma olhada diária no local e aplicar mais repelente sempre que necessário. Bloqueie a toca permanentemente depois que as raposas forem embora. Caso uma mesma camada de repelente permaneça por mais de 2 dias no mesmo lugar, isso significa que as raposas fugiram. Agora é hora de bloquear a entrada da toca com uma barreira mais sólida, como uma pilha de tijolos ou blocos de concreto.